Olá, amigos e amigas! Estou aqui mais uma vez com diálogos pertinentes. Tomara que realmente os diálogos acabam sendo assim bastante profícuo, né? Que tenha assim um bom resultado no sentido de informações e no sentido também do bom debate, que é muito importante no nosso meio acadêmico. Hoje eu queria trazer aqui para vocês, dentro desse cenário político que vem cada dia mais se apresentando, toda a preparação, né, que está acontecendo, a preparação para a entrada em cena, a partir de 1º de janeiro de 2019, do novo governo, né, o novo governo federal, o Jair Bolsonaro. Né? E claro, quem na realidade vem assim acompanhando os noticiários, também acompanhando nas redes sociais, de modo especial as mídias alternativas, né? Acho-se muito importante que cada um de nós tenhamos assim a oportunidade, né, de estar assim acompanhando nas mídias alternativas e graças a Deus, eu diria assim, que nós temos muitas opções, né, de mídias alternativas. Tem o 247, que eu acho que é uma opção muito boa, né? É um canal assim, uma TV alternativa que tem assim um nível de produção e um nível de assim jornalístico, né, dos apresentadores, dos colunistas também, né, que produzem assim colunas e artigos do 247 de alto nível e que nos ajuda a compreender muito o que está acontecendo nesse momento. Eu queria aqui apresentar para vocês, eu sei que tipo assim, notícia ruim não é nada bom, né? O que a gente na realidade espera, né, torce, é que esse governo Bolsonaro, ele pelo menos ele pudesse assim mostrar pelo menos uma luz no fim do túnel, né? Pelo menos assim uma luz que pudesse nos dizer que algo de bom, minimamente pelo menos, vai ser possível de acontecer nesse governo. E aí nós não queremos ser assim uma espécie daqueles assim de previsão de tragédia, né? Previsão de que coisas ruins, previsão de catástrofes ou qualquer coisa assim. Né? Na realidade, o que temos feito, né? Eu tenho assim dado uma contribuição, mesmo que pequena, em relação a isso. A gente tem tentado abrir os olhos de muita gente, mas muita gente não quis, na realidade, dar ouvidos, né, a nós. E eu digo, quando eu digo nós, porque eu sei de diversos companheiros, né, companheiras, não só nas redes alternativas, mas também nas redes sociais, que vem assim numa luta constante para poder mostrar o verdadeiro caminho, né? Mostrar as pedras, mostrar os buracos, né? Que o grande perigo assim, que foi na realidade, né, a campanha, desde o período da campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. E como que esse governo pode se apresentar, e eu queria trazer aqui de modo especial aos trabalhadores. E quando eu estou falando dos trabalhadores, eu quero falar dos pequenos trabalhadores, aqueles que mais sofrem no nosso país, que mais teve, por exemplo, no governo Temer, muitas perdas de direitos, e como que esses direitos podem ser destruídos, né?
pode se tornar cada vez mais difícil, né, do ponto de vista do trabalhador. E eu queria trazer aqui presente, porque o governo Bolsonaro ele vem aí formando os seus ministérios, né, apresentando alguns nomes que já conhecidos, né, pelos seus ministérios. E aqui eu queria trazer, na realidade, como eu já disse, né, jamais queria dar uma notícia como essa, mas é o que está assim cada vez mais claro, né, tanto nas palavras de Bolsonaro quanto de muitos dos seus ministros, que é o fim, né, o fim do Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, que inclusive está fazendo 88 anos de existência, né? O Ministério do Trabalho, ele teve o seu nascimento, né, o seu surgimento em 1930, com Getúlio Vargas, né? E tem todo um histórico de lá para cá, né, do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, apesar de muitos governos que não foram nem governos de esquerda, né, mesmo quando foi no período do regime militar, essa coisa toda, o Ministério do Trabalho teve uma contribuição muito grande para o nosso país e de modo especial para os trabalhadores. E claro, depois, né, com a democratização, né, a partir da Constituição de 1988, melhorou muito mais, né, do ponto de vista dos trabalhadores. Então, o Ministério do Trabalho deu uma contribuição muito grande, por exemplo, nesse, vamos chamar assim, diálogo, né, mas nesse entendimento entre o que a gente chama de capital e trabalho, né, entre os trabalhadores e o patrão, né. O Ministério do Trabalho também tem sido assim uma grande força também para as organizações sociais. Aí a gente quer trazer aqui presente para os sindicatos, né? O Sindicato dos Trabalhadores. E também o Ministério do Trabalho tem sido assim uma força enorme, né, para os juízes trabalhistas, né? Os juízes trabalhistas, que os trabalhadores e muitas das vezes acabavam conseguindo, né, alguma conquista na justiça e tudo mais a partir desses juízes, né, e também com a anuência, né, com a ajuda do Ministério do Trabalho. Então veja bem que o Ministério do Trabalho teve assim uma grande contribuição, tem tido uma grande contribuição para os trabalhadores. E agora, o Jair Bolsonaro, ele quer dissolver, né, ele quer acabar com o Ministério do Trabalho, ele já deixou muito claro isso. E aí vai fatiar, né, o Ministério do Trabalho, na realidade. Ele vai deixar de existir, então algumas responsabilidades que estão assim ligadas ao Ministério do Trabalho vão para outros ministérios, né? Algumas responsabilidades vai para o Ministério da Fazenda, da Economia, né, com Paulo Guedes, né? Outra responsabilidade, né, que cabe ao Ministério do Trabalho vai para o Ministério da Cidadania, né? O Ministério da Cidadania, que é bom que muitos tenham conhecimento. Quem estava assim querendo, né, agarrar assim em termos de ministério, né, junto do governo, a bancada evangélica, né, que acabou perdendo terreno para um deputado federal, o Osmar Terra, né. O Osmar Terra é um ministro, um ex-ministro, né, vai se tornar um ex-ministro, né, vai virar ministro novamente, quer dizer, que no governo Temer ele esteve no Ministério do Desenvolvimento Social, né, do Michel Temer. E é bom que se diga que ele é do MDB, né, é do MDB. Essas coisas assim, é bom a gente ir fazendo assim uma relação, né, do discurso do Bolsonaro, de que não ia ter nenhuma relação nem com o governo Dilma, nem, né, com os governos que até o momento, na realidade ele ia assim, como se fosse fazer algo de diferente, né? E foi também assim o discurso que boa parte
que boa parte dos seus apoiadores também, né, pregaram muito isso, né? Então, uma parte, então, vai também para esse ministério. Uma outra parte, eu penso que aqui é que está a grande discussão, a grande preocupação, na realidade, de boa parte dos trabalhadores. Que uma parte, né, vai para o Ministério da Justiça, né, onde se encontra o juiz Sérgio Moro, né? E sabe o que vai caber assim a responsabilidade do juiz Sérgio Moro nessa pasta, né, nessa parte, né, que era do Ministério do Trabalho, vai ser justamente com relação às organizações sociais, né? E aqui a gente traz presente os sindicatos, como já havia dito, né? Os sindicatos. Então tem algumas coisas assim que já são ventiladas, que assim de comentários que já existe, e aí a gente vai pegando o próprio discurso eleitoral, né, do período eleitoral, né? Eu vou dar um exemplo para vocês assim, que isso tudo já faz parte do próprio discurso do governo, da chamada criminalização, né, dos movimentos sociais. Então, por exemplo, a criminalização do MST, né, do movimento sem teto também, né, estão assim a ponto, né, nessa criminalização, a ponto de estar chamando, né, ou classificando que essas organizações são organizações criminosas e organizações onde se faz presente grupos terroristas, né, como se fosse que a organização desses movimentos passam a ter a categoria, por exemplo, de terroristas. Então, olha só para vocês verem como é que é a situação. Então, como que vai ser tudo isso, né? O que se espera de tudo isso? A gente já vai vendo, assim, a partir do discurso, a partir do que o próprio Bolsonaro, né, diz, né? Seus filhos também, né, com algumas afirmações em relação, quando se trata, assim, aos trabalhadores, né, em relação a direitos e tudo mais, como que vai ser daqui para frente, né? O grande perigo que na realidade estaremos enfrentando. Então, há alguns comentários de que com essa mudança, né, com o fim do Ministério do Trabalho, o que poderá ser afetado, né? Será afetado o combate ao trabalho escravo, que é uma grande conquista, né? A grande conquista, inclusive, dos governos de esquerda, tem conquistado e tem descobrido assim no Brasil uma grande leva assim de trabalhadores que isso foi descoberto, né? O Ministério do Trabalho teve uma contribuição muito grande para poder acabar com esse tipo de situação. E aí quebrar a resistência no movimento sindical, né? Essa é também uma das vamos dizer assim, uma das estratégias, né, que está aí com o fim do Ministério do Trabalho. E uma outra questão também, que aí está bem ligado ao Sérgio Moro, é a intervenção aos sindicatos, né? Intervenção aos sindicatos. Então, meus amigos, minhas amigas, acredito que a luta, né, quando nós estamos assim falando em resistência, ela não pode ficar assim muito naquela perspectiva, né, naquela esperança de que algo de ruim ou que alguma coisa, por exemplo, dê errado nesse governo e que ele, de repente, ele possa cair, ele possa, não sei, algo dar de errado e aí, né, eu acho que se a gente ficar muito nessa espera, né, apenas na espera, a tendência é que se fortaleça cada vez mais a extrema-direita, né? Que a extrema-direita, ela
consiga ganhar força, e como ela já vem ganhando força em alguns países no mundo, né, como é os Estados Unidos, já sabemos muito bem disso, e também em alguns países na Europa, né, se não houver uma luta mais efetiva, mais forte da nossa parte, poderemos, assim, na realidade, sofrer um retrocesso muito grande, né? Pior do que o que estamos já enfrentando, o que nós enfrentamos agora com o governo Temer. Pior, né? E, além do mais, né? Além de tudo, né? A perseguição, né? Que esse é um grande problema, né? Que pode estar aí à nossa frente, né? Temos que resistir, temos que lutar, né? É isso aí. Um grande abraço a todos e todas e obrigado por me assistir e até outro dia.